Amém. Ahm, não, eu não passei o título a tempo para ser anunciado, mas eu vou falar sobre o capítulo 5 do livro Os Patriarcas, da Angela Saini. Como vocês têm acompanhado nas últimas semanas, tentamos dar seguimento, né, a, a série de estudos baseados nesse livro que nos foi indicado, que é um livro bastante interessante, eu não diria necessariamente uma leitura fácil, e espero que vocês consigam acompanhar e tirar proveito também desses estudos. E o último estudo foi sobre o capítulo 4. Foi Pedro que compartilhou o estudo com a gente. Eu queria dar a oportunidade para vocês, eh, menos o Pedro, de me dar um brevíssimo resumo, o que vocês lembram desse estudo, o que ficou marcado para vocês. Apenas uns poucos minutos, pode ser bem resumido. Eu vou tentar ficar atento aqui nas mãos levantadas e no chat. Se eu não perceber, vocês podem ligar o microfone direto. Vamos ver. Eu posso chamar alguém. Matias, você lembra algo que ficou gravado para você? Verdade que não lembro. Tudo bem? Quem mais temos aqui? Idelma? Se alguém quiser, não lembra, tudo bem? Quem lembra? Carolina, por favor. Acho que não lembro muito, mas vou falar o pouco que eu lembro. Ele estava falando sobre algumas sociedades matrilineares e de comunidades que tinham encontrado e algumas esculturas, coisas assim. Sim, obrigado. Eu acho que esse tema se Gabriela, estendeu. Sim, pode falar, Gabriela? não lembro muito bem, mas acho que o Pedro estava falando de DNA nos tempos antigos, do tempo neolítico, nessas populações neolíticas. Eu acho que foi mais ou menos em torno disso. Sim, obrigado, Gabriela. Realmente, né, ela basicamente, a Angela Saini, ela nos apresenta com as diversas teorias, né, ou modelos que tratam de explicar como chegamos a esse ponto onde nós nos encontramos hoje, né, onde temos uma sociedade profundamente sexista, onde temos um patriarca assim firmemente instalado, e ela basicamente nos apresenta as diferentes tentativas de explicar, né, através da história, através do passado, como as coisas se deram. É claro que se deram. Como jornalista, cientista, né, ela tem uma visão, eu diria, ateia, né, das coisas. Ela muito faz referência a datas assim bastante distantes, né, 9.000 antes de Cristo, etc.
Mas mesmo assim, eu acho que ela nos apresenta modelos bem interessantes e nos trouxe também esse exemplo de uma cultura em específico, a que a Carolina mencionou, na Anatólia, na Turquia, a cultura, um pequeno vilarejo, não? De Çatalhöyük. E parece, assim, teve uma arqueóloga que fez as investigações e chegou na conclusão eh, que era aquela cultura era uma cultura controlada por mulheres, o, ao mínimo as tratava de forma igual. E sabemos que ela foi bastante criticada, né? Com o tempo, se viu que ela foi um pouco precipitada ou corajosa demais com as conclusões dela. Porém, teve vários pontos que ela analisou que, com o tempo, acabaram se confirmando, tá? E o Pedro falou sobre isso e também falou sobre essas. Uma das ideias que ela traz é que, em algum momento, teve uma invasão, né, de povos à Europa, à Ásia, né, que acabaram basicamente mudando a forma de viver essas estruturas sociais. E isso parece que tem como, até certo ponto, tem como comprovar ou pelo menos apoiar essa ideia através do estudo da genética, sim. Talvez vocês lembrem, ele chegou a mencionar que se a gente, os seus cientistas avaliam o material genético, né, que predomina na Europa, etc., várias partes do mundo, chega-se à conclusão que ele basicamente deriva, né, de poucos, de poucas pessoas, no caso de poucos homens, né? E daí vem essa ideia que provavelmente teve essas pessoas de influência que tiveram várias filhas, vários filhos, e assim deixaram seu material genético assim registrado até ao nosso tempo, tá? Eu acho que tem um número onde se diz que se estima que eu acho que 1 em 5, não sei se só homens ou seres humanos em geral, pode-se traçar a sua descendência desse império dos mongóis, não? Genghis Khan. Enfim, foi por aí. Pedro, você quer acrescentar alguma coisa? Talvez estou perdendo algum ponto importante. Um, Senão, vamos avançar para o capítulo 5. Em poucas palavras, para mim, o resumo do capítulo 4, lidando com as teorias, as possibilidades, né, de como se instalou o patriarcado na forma que ele é hoje, foi lidar com a teoria, a possibilidade da invasão de grupos que moravam perto da Rússia, em uma área chamada os estepes, umas planícies. Enfim, então lida com essa possibilidade. Acrescenta o que pode ser certo dessa teoria, que tem algumas coisas até que podem explicar o crescimento do patriarcado, mas deixa a dúvida. Não pode só vir daí, né, a única fonte de como se instalou de forma tão plena. E aí acaba, mais ou menos. Ok, muito obrigado. Eu acho que isso agora sim estamos na mesma página. Assim que eu entendi, eu acho que Pedro colocou nas palavras certas. Como a gente está tratando de um livro, tá? Vamos ter leitura, tá? Nesse meu estudo. Deixa eu só colocar aqui um cronômetro, senão eu posso me perder muito no tempo.
Vamos ter leitura e eu peço que vocês me ajudem, tá? Com a participação na leitura, mas como a gente já faz de costume, eu espero que aquilo que é lido seja também entendido, tá? É um dos nossos exercícios que a gente pratica há muito tempo já. Vamos ler e colocar em nossas próprias palavras. É um excelente exercício e a gente tira bastante proveito dos textos dessa forma. Eu vou compartilhar a tela com vocês e vamos avançar, então, texto por texto. Tá, talvez antes de compartilhar a tela, a Angela Saini, né, ela agora deixa esse lugar, Çatalhöyük, e vai agora para outro lugar, né, vamos dizer, muda de cenário, vai agora para a Itália, cidade de Pompeia, e temos essa pergunta que ela está tratando de explicar, né, em que momento então, né, o gênero se torna importante, porque parece que Çatalhöyük era uma cultura onde o gênero não era determinante, tá? Talvez vocês lembram que eles examinaram túmulos e viram que não havia diferenças significativas entre mulher e homem com respeito à sua alimentação e forma como foram sepultados, não? Então, essa pergunta, em que momento, então, isso começou a ser algo importante? Vou compartilhar aqui com vocês. Alguém me confirme rapidamente se vocês estão vendo. Está aqui na tela, capítulo 5, restrição. Sim. Sim, dá para ver. Ok, obrigado. Então, vamos lá. Tá? Então, eu copiei e traduzi aqui trechos desse livro, então vocês vão ter alguma ideia, né, da autora mesmo falando, e às vezes eu vou dar meus próprios comentários. Tá? Então, ela pergunta aqui em que momento, então, o gênero se torna importante. Tá? O que eu queria saber era se realmente houve um único momento na história, um ponto de virada em que tudo mudou para as mulheres. Como descobri? Não havia uma resposta simples. Tá? E gravem bem esse comentário dela, né, que não há resposta simples, porque é algo que, para mim, ficou bem marcado nesse capítulo. A gente tem uma maneira de lidar com história que, infelizmente, é bastante simplista. E a gente vai elaborar um pouco sobre isso, espero que fique mais claro o que eu quero dizer. Talvez alguns lembram que bem ao início, quando a gente começou a estudar esse livro, compartilhamos uma linha de tempo, tá? A autora, ela traz uma linha de tempo, ela escolhe alguns marcos assim que se estendem a um período muito grande, né? Onde ela destaca alguns eventos ou algumas mudanças que impactaram, né, a posição da mulher na sociedade. Então, só para a gente ter uma ideia de que tempo nós estamos falando, porque às vezes a gente fala dos gregos e dos egípcios e dos mongóis e Çatalhöyük, e a gente talvez não confunde um pouco, né? Em que sequência essas culturas ocorrem, né? Então, temos aqui 2.500 a.C. a 1.200 a.C., né? Bem o que o Pedro nos apresentou. Movimento de povos da estepe eurasiana rumo à Europa e depois à Ásia, trazendo culturas aparentemente mais violentas e dominadas por homens, de acordo com a arqueóloga Marija Gimbutas. Tá? Esses foram os 2 últimos estudos, se eu lembro bem.
Depois, 750 a.C., as casas mais ricas da Grécia Antiga são divididas em espaços separados para homens e mulheres. E hoje vamos falar sobre isso. 700 a.C., o antigo poeta grego Hesíodo descreve as mulheres como uma raça e tribo mortal, como a natureza para fazer o mal em sua história do mundo, a teogonia. Tá? Que mais? Por volta de 622 a.C., é escrita uma forma inicial do livro Deuteronômio, e lembrem que ela é uma pessoa provavelmente não cristã, né, que contém instruções para os homens sobre como tratar as mulheres levadas cativas em batalha. Por volta de 950 depois de Cristo, uma líder e guerreira viking de alto status é enterrada em Birka, na Suécia. Tá? Por quê? Parece um pouco um salto grande aqui, né? Aleatório, mas ela traz esses fatos aqui para mostrar, né? Porque, vamos dizer, essa visão, né? Que guerra, batalha era um domínio dos homens, não? Com um achado arqueológico como esse, não? Complica bastante essas teorias, não? Porque era uma mulher que estava aí e a gente viu no estudo passado como a ciência de repente achou que não era tão significante assim esse túmulo e tal e se esforçou a encontrar teorias para explicar que era uma mulher, não? Porque como pode, não? Então, 1227, morte do líder mongol Genghis Khan, cujos descendentes são considerados em em cada 200 de todos os homens vivos atualmente, tá? Aí está o número, eu errei bastante. Tá bem. Então aqui vamos aqui à nossa primeira citação, tá? Ela pergunta a um arqueólogo que comenta, não, sobre Çatalhöyük, e quem pode ler para nós esse parágrafo? As observações de Rhodes sobre as evidências arqueológicas em Çatalhöyük o levaram a acreditar que o gênero não poderia ter sido particularmente importante para as pessoas que viviam naquele assentamento há mais de 9.000 anos. Não havia grandes diferenças na maneira como as mulheres e os homens viviam ou como eram enterrados. Não parecia haver muita evidência de uma hierarquia rígida, pelo menos não pelo que havia sido escavado até o momento, mas, como nós dois sabíamos, mesmo que o gênero não importasse naquela época, certamente importaria mais tarde. Pode seguir a leitura. Tá. Mais tarde, na época em que Pompeia estava em seu auge, profundas desigualdades sociais de todos os tipos haviam se instalado. A Roma Antiga e Atenas, os centros de poder e vida intelectual nessa parte do mundo, dependiam do trabalho escravo. Obrigado. Agora eu vou pedir para outra pessoa ler, porque o que a gente leu até aqui é basicamente o que a gente resumiu no começo, não? Próxima pessoa pode ler. Lembrando que ela trocou de cenário, tá? Ela está deixando a história de Çatalhöyük e agora está olhando para a história da Roma Antiga, tá? No caso, Pompeia. Posso ler? Sim, por favor, Nilson. A existência de uma pessoa era moldada pelo fato de ser ou de não ser livre, pelo local do nascimento, pela família a qual pertencia, pela classe e pela riqueza. Também era moldado pelo gênero, de maneira diferente, dependendo de quais outros grupos sociais a pessoa já havia sido desenvolvida. Crenças, cultura sufocantemente estreita sobre as naturezas masculina e feminina,
geralmente profunda suspeita em relação àqueles que não se encaixavam. Percebo desconfortavelmente que uma das muitas coisas familiares em Pompeia é essa desigualdade. Obrigado, Nilson. Então, Né? agora, considerando que ela agora está trocando de cenário, né? Ela basicamente reconhece, né, aquela cultura de Çatalhöyük que era muito distante, né? Ela coloca aí esse número de 9.000 anos, né? Então, e agora ela, num livro, ela descreve como ela caminha pelas ruínas de Pompeia. Eu não sei se alguém de vocês já esteve naquele lugar. Eu já estive uma vez e realmente dá para imaginar como era a vida naquele lugar, né? Ela descreve como dá para ver paredes pichadas, onde o pessoal coloca, sei lá, que estava ali com sua namorada, não sei o quê, obscenidades e não sei o que, bem como a gente vê hoje numa cidade metrópole, não? E então ela basicamente ela chega em Pompeia e parece tudo muito mais próximo, é algo familiar, tá? E entre todas essas semelhanças, ela reconhece que tem outra semelhança, né, que era a desigualdade. E, bom, e aqui então ela vai começar a falar das culturas clássicas, tá? Quem quer me dizer o que nós entendemos por culturas clássicas? Acho que é Grécia e Roma, né? Obrigado, Grécia e Roma, tá? Então, seria um momento aqui legal para vocês participarem um pouco, né? Como vocês entendem que essas culturas clássicas influenciaram a nossa civilização de hoje, tá? Se vocês vamos sair um pouco desse contexto do estudo da história e vamos olhar para hoje em dia, onde nós encontramos influência dessas culturas clássicas, cultura grega e romana. Vocês podem escrever ou falar. Não sei se quando a gente olha para alguns filósofos que nós tivemos na história e a influência que eles tiveram sobre essa história humana. Sim, hoje. Sim, hoje talvez, não sei, politicamente falando. Política, tá? Isso é um bom ponto. A própria política. Tem aqui sistema judicial. Obrigado. O que mais? Filósofos, Gabi, sim, faz certamente parte. E a gente ainda vai falar Religião, disso. Gabriel. Perdão? Religião? Religião. Como seria isso? Porque eles eram povos que tinham seus próprios deuses, não? Eu acho que está certo, só que eu quero entender se você entende como eu. Eu acho que encaixaria também, né, no mundo cenário que nós vemos hoje, né? Tanta ideologia diferente, né? Uhum. A gente sabe, Ellen White, ela menciona, né, e a gente vê na Bíblia, inclusive, né, a gente entende que no tempo de Cristo se falava qual idioma, principalmente, ou predominantemente? O grego? O grego, tá? Não é bem como a gente talvez às vezes pensa, né? Que estavam falando todos hebreu, não, era grego, tá? Isso que a gente já está nos tempos dos romanos, tá? Tinha arameu, tinha assim as vários idiomas, mas o grego predominava e tinha uma forte influência na cultura daquele tempo. Não sei se vocês lembram, a gente já teve estudos no passado sobre
essas influências, né? A própria religião judaica era sob constante ataque, né, da cultura grega, que era muito presente, né, no tempo de Cristo. Idiomas, Renilde escreveu aqui, nós vivemos em que continente? Né? Latinoamérica. A gente fala idiomas que derivam do latim, né? O idioma dos romanos. Matias colocou aqui ciência. Exatamente. O que mais? Se vocês pensarem, por exemplo, tecnologia, tá? Talvez está dentro da ciência, né? Mas tecnologia, telecomunicação, eu acho que essa ideia, né, de um sistema organizado, né, de correios, etc., eu acho que teve sua origem talvez naquele tempo. Não quer dizer que não existia antes, mas assim, essas culturas aperfeiçoaram, né, muitas dessas ideias. Que mais temos, por exemplo, a arte, né? A arte de uma maneira bem ampla, mas também, se a gente pensar em teatro, a gente sabe, né, dessa importância, né, do teatro na cultura grega e romana. Música, tá? Se tem entre vocês pessoas que sabem ler partituras, tá? Expressões como sinfonia, como acorde, coro, melodia, harmonia, ritmo, não? Estéreo, mono, são coisas que vêm do grego, tá? Eles certamente, vamos dizer, aperfeiçoaram e começaram a categorizar e organizar música de muitas maneiras que hoje a gente talvez nem pensa de onde vem tudo isso, não? Ferramentas temos aqui no chat, sistema educacional, instrumentos, esportes, tá? Que tal Jogos Olimpíadas, não? Tá aí. A gente vê que, né, quase literalmente a gente perpetua certos costumes, mas eu quero o comércio, não? Então a gente tem aqui já uma lista de coisas que a gente sabe que das ideias que de onde vem isso vem diretamente dessas culturas clássicas, tá? Da cultura romana e grega. Também o sexismo e a desigualdade, né? Isso também são coisas que a gente herdeu dessas culturas, mas vamos falar disso de uma forma um pouco mais diferenciada. E meu tempo está voando, mas vamos lá. Então, vocês deram uma longa lista assim, né, de campos que estão muito presentes no nosso dia a dia, tá? E eu diria que é isso, né, que facilita, e assim explica a autora, né, que facilita que nós nos associemos tão facilmente com essas culturas, né, porque a gente se sente muito próximo, de forma talvez inconsciente, da maneira como nós vivemos, tá? E não tanto com, sei lá, os mongols ou alguma outra cultura. E a gente está falando principalmente aqui das culturas ocidentais, tá bem? Vamos na próxima situação. Alguém lê para mim, por gentileza? Os europeus de hoje construíram suas crenças sobre as raízes da civilização ocidental em torno desse lugar e época específicos. Há séculos, eles admiram os antigos gregos e romanos, adoram seus dramaturgos e filósofos,
Tiram lições de vida de seus escritos e erguem colunas neoclássicas para imitar as deles. Ao contrário de Çatalhöyük, que estava praticamente vazio quando fui visitar, Pompeia está lotada de visitantes. As pessoas parecem estar obcecadas por ela. E isso se deve, em grande parte, ao fato de terem sido criadas para acreditar que essa era a fonte de sua sociedade moderna e avançada. Vivemos à sombra desses antigos. O mundo deles ainda está sendo refeito no nosso. Obrigado. E a gente vê também até de forma bem literal e talvez um pouco cômica, né? Como o Hollywood, né, tenta trazer essas histórias, né, da mitologia grega e tal. Tem vários filmes, né? Sempre teve, né? Mas atualmente tem bastante, né? Onde se traz literalmente assim ideias da mitologia para nosso tempo. Os super-heróis, toda essa ideia, né? De super-heróis. A gente sabe, né? Que teve toda essa cultura, né? De religioso, né? Dos gregos e romanos, né? Que teve, né, esses super-heróis, Hércules, pessoas que fizeram grandes coisas nessa metodologia deles. Muito bem. Vamos na próxima situação. Outra pessoa pode ler para nós, por favor. Marilyn Katz, professora aritmética de estudos clássicos na Wesleyan University, Connecticut, escreve que o estudo do grego antigo e do latim esteve, desde o início, envolvido na preparação moral e social dos homens jovens, brancos, dos Estados Unidos para seus papéis como elite econômica e política do país. Os clássicos se tornaram uma disciplina dedicada não apenas a estudar o passado, mas a preservá-lo. Quem quer dar a sua própria versão desse pequeno parágrafo aqui? Tá? Porque de repente, a gente fala de algo um pouco mais abstrato, né? A gente está falando aqui de ideologia e não de algum filme que reproduz algum personagem grego, não? Quem pode nos ajudar? Tá bem claro o parágrafo, mas eu acho que podemos entrar aqui nesse exercício de parafrasear. Então, parte do que nós temos hoje, dessa influência social, vem dessa história passada, precisamente da Grécia. E parece que o que hoje se tenta preservar, por exemplo, nos Estados Unidos, mediante, aqui menciona jovens brancos, a gente poderia, né, mencionar isso também, parece que vem já daquele tempo, esse tipo de preservar uma sociedade dessa forma. Obrigado, Gabi. É justamente isso, não? Vamos dizer, se a gente hoje critica, né, a sociedade tal como ela como ela funciona, né, na literatura clássica, no estudo, né, da história, que se busca uma justificativa, um respaldo para dizer que é assim que as coisas devem funcionar, é assim que onde nós encontramos, vamos dizer, os nossos ideais políticos, etc. Não? Então, não é apenas nostalgia, mas realmente é que, mesmo que a gente não concorde, né, esses pensadores daqueles tempos eram pessoas brilhantes que conseguiram esquematizar assim, conceitos que até hoje, né, as, a educação se aproveita e ensina, né, toda uma sociedade de como deve funcionar, tá? Eu acho que é isso. Gabriel, Obrigado.
Sim, por favor. Eu estava pensando no seguinte agora, que aqui comentou sobre os Estados Unidos. Eu vejo que, de alguma forma, quando eles tentam preservar, talvez preservar a Constituição ou questionar se a Constituição realmente deveria ser interpretada da forma que está sendo interpretada, eu acho que, de alguma forma, eles buscam ir atrás na história para falar que, não, antigamente era assim que se fazia as coisas. Então, nós não queremos que a Constituição seja formada de uma outra forma, para que eles possam aplicar, de certa forma, esse patriarcado, sabe? Esse abuso contínuo da história, até dentro de uma Constituição. Obrigado, Gabi. Sim, eu acho que eu concordo com você. A gente precisa realmente reparar que a gente está falando agora de ideologias, né, de coisas abstratas, né, e é claro que ninguém vai chegar e vai falar, tá, porque os gregos fizeram assim, a gente vai fazer igual. Mas essas ideias da idade clássica, né, ela vai permeando o nosso modo de pensar, a nossa forma de argumentar e de funcionar. Muito obrigado. Vamos avançando aqui para o próximo texto. Próxima pessoa, por favor. Quando os detentores do poder olharam para a Grécia e Roma antigas, eles estavam buscando validação para as sociedades desiguais que estavam decidindo construir. Eles tomaram emprestado da arte e da arquitetura antigas, mas também tomaram deliberadamente emprestado os preconceitos daquela época. Rabinovitz explica que no final dos séculos XVIII e XIX, os europeus ocidentais buscavam na antiguidade a afirmação de suas crenças racializadas e de gênero. Esses homens não descobriram simplesmente uma Grécia pré-existente. Escreve ela. Eles a inventaram para atender às suas necessidades. Muito obrigado. Alguém que comentar sobre esse parágrafo? Porque ele traz aqui uma ideia que vai ser bem importante para nós, tá? É de como é usada a história. De que forma? Sim, parece que está dizendo que eles meio que manipulam o que eles encontram na história para se sentir melhor com respeito à sociedade que eles estão criando agora, ou para validar a sociedade de agora. Sim, Só obrigado. acrescentando, Pode falar? aqui, por exemplo, na primeira parte, quando fala de detentores do poder, eu consigo associar isso, por exemplo, hoje ao que a gente fala de presidentes, né? Quando eles olham para trás e como eles vão aplicar esse poder que eles têm, olhando para trás na história, por exemplo, né? Verdade, perfeito. Assim, o que fica claro aqui é que parece que é uma coisa natural do ser humano, né? Especialmente aqui de quem detém o poder, que é a parte do homem, né? O machismo, de querer perpetuar isso, né? Não querer mudar, né? Não querer buscar uma igualdade, dar a mesma oportunidade para o sexo oposto, né? Mas, enfim, eles olham para trás, viram e perceberam como aconteceu e agora continuam com a mesma ideologia, né? Então, assim, pelo menos o que eu percebi da leitura foi isso. Não tinha nenhum tipo de interesse em querer modificar, mas sim preservar ela. Obrigado. É que essas culturas, né, por tão brilhantes que parecem, né, eles são venerados e realmente, como vocês comentaram, né, o que as pessoas pegam são as coisas que convêm, né, aquilo que, vamos dizer, ajuda a justificar algo ruim, não? Preconceitos, não? Conceitos raciais, desigualdade de gênero. E a gente, já vou te deixar falar, Pedro, e a gente vai
a autora, né, vai questionar isso um pouco, e eu acho de forma bem interessante. Pedro. Nossa, eu queria acrescentar nesse aspecto da nostalgia, essa histeria coletiva que tem atrás de procurar um passado que foi especial, que ele é a origem do que nós somos hoje. Tem muito disso no Brasil, né? Essa direita nova que tem, o Brasil paralelo, constantemente você usa o passado como forma de entender a identidade de hoje e segurar ele com uma nostalgia, tipo, meu, lá era tão bom, era tudo tão... essas são as nossas raízes, mas o que se preserva no final é a forma de manter o status quo. Obrigado, Pedro. Gabriel, Yes, please. desculpa. Também eu lembrei quando Mary Bia trouxe essas artes eles apresentam, não é, dos gregos, por exemplo, quando eles trouxeram Medusa, essa mostrando Trump e põe a cabeça da Hillary. Então, tudo isso também dá entendendo essa teologia grego, e eles até hoje estão usando esse material para mostrar o lado político. Muito obrigado, Gui. Isso é uma excelente contribuição, porque a gente poderia, assim, dizer por que funcionam, né, essas charges, esses desenhos. É porque é um idioma que se entende, né? A gente tem associações, a gente conhece a história que se faz uma alusão aqui, né? Isso vem todo um pacote junto, né? Precisa apenas colocar uma cabeça de Medusa aí e quem conhece a história entende o que tá querendo ser dito. Sim, e eu acho que isso todo o nosso modo de pensar é muito influenciado por ideias que vêm dessa idade clássica. Eu quero avançar porque eu acho que eu não tenho tanto tempo e já sei que a gente não vai conseguir passar com o meu conteúdo aqui. Próxima leitura. Alguém lê para nós, por favor? O historiador David Lowenthal observou que os americanos vão à Europa para se sentirem em casa com o tempo. Os europeus, pode-se dizer, vão a Pompeia, Roma e Atenas. Nós nos sentimos em casa aqui. E, no entanto, também sabemos que cidades como essas eram brutalmente desiguais. A Atenas antiga, lar dos grandes filósofos Platão, Aristóteles, Sócrates, podem até ser consideradas o pior lugar da história da humanidade para ser mulher. Pode continuar. Perdão. A antiga Atenas era uma cidade de Estado, atormentada pela tensão de manter uma ordem social distorcida em torno de sistemas patrilineares de herança e mitos de superioridade masculina. Havia benefícios em ser um cidadão ateniense, mas o preço de pertencer era a pressão para seguir as regras. Uma mulher ateniense não podia ter propriedades, ela só podia contar com proteção legal por meio de seu pai, marido ou outros parentes de sexo masculino. A ideia de esferas públicas e privadas separadas vem dessa época. Legal, obrigado. Eu vou quebrar aqui um pouco como a gente está fazendo e eu vou comentar e logo mais a gente pode voltar. Vou deixar vocês comentarem também, tá? Então aqui basicamente ela traz essa ideia que, né, que cada um busca assim alguma origem, né? Assim como os americanos, né, que vieram da Europa, né, gostam de uma viagem pela Europa. Os europeus, eles se sentem em casa ou sentem algo especial quando visitam esses lugares antigos, clássicos, não? Isso a gente sabe que essas culturas eram bem
terríveis, né, em muitos sentidos, como ela nos traz os exemplos aqui. E no final ela traz uma ideia importante, tá? Ela fala assim que a ideia de esferas públicas e privadas separadas vem dessa época, tá? Eu acho que todos vocês entendem um dos princípios chave do feminismo radical. Quem quer citar? Quem que é um dos nossos princípios que se menciona aqui de forma oposta? Que é a forma mais antiga de opressão? Não, é sobre o particular e... Aí no chat já. O pessoal é político. Obrigado. Então, essa ideia, né, que as feministas corretamente, basicamente, derrubam essa barreira, né, ela é introduzida aqui, nessa cultura grega. Né? Essa ideia que duas esferas separadas, a pública e a privada, tá? E elas têm nomes, tá? A esfera pública, ela é conhecida no grego como polis, né? Daí a gente tem política, né? A própria cidade, né? Cidade, estado significava polis, tá bom? E o outro, oikos. Oikos, né? Que se refere à família e lar. E a gente tem essa palavra até hoje em nosso idioma, tá? A gente fala de economia, certo? Que quer dizer apenas regras da casa, tá? Então, essa ideia de ter uma esfera pública e uma esfera somente do particular, privada, né? Ela vem desse contexto, desse tempo clássico. Então, vamos avançar aqui para a próxima situação. Leda, Gabriel, Por favor. sabemos pela literatura grega antiga que a mulher ideal é respeitável, era escondida, quieta e submissa. O filósofo Aristóteles, escrevendo no século IV a.C., considerava um fato natural que algumas pessoas estavam destinadas a ser escravo e outros livres, acrescentando que, quando se tratava de sexo, também a relação de homem para mulher é, por natureza, uma relação de superior para inferior e de governante para governado. Para o Estado, o principal valor da mulher era dar à luz novos cidadãos, conversões que deveriam seguir quando se tratava de se misturar com mulheres fora de seus lares, bem como os padrões de coragem e restrição a serem seguidos. Obrigado, Nilson. Quem quer dar um breve resumo desse texto? Porque isso aqui eu acho que deve soar bastante familiar para nós. E lembrando que a gente está bem avançado no tempo, se alguém puder contribuir. É muito Bom, parecido com o que a gente vê hoje na nossa sociedade. É verdade, porque existem ainda hoje uma cultura forte de que a mulher só serve para dar luz,
e no máximo isso. Como também existem pessoas já no século presente que há também pessoas que deveriam nascer para ser escravos, serem subordinados a outros, entendeu? Então não muda muita coisa mesmo, não. Obrigado. E vamos lembrar, né, que a gente comentou alguns parágrafos anteriores, né, que nós ou as pessoas buscam, né, naturalmente alguma justificativa, né, de preferência nessas culturas tão respeitadas, clássicas, certo? Então, o que a autora agora vai fazer, ela vai basicamente nos desafiar ou questionar como a gente lida com história, como a gente trata história. Porque a gente já viu, né, o que as ideias, né, que são tiradas das culturas são as ideias que convêm, né, que convêm para justificar práticas injustas. Não? Então, vamos ler aqui o próximo parágrafo, então. Ô, Gabriel, Sim. só um minuto. Eu queria que você explicasse só essa última frase aí que falou aí sobre os homens aí. Volta esse artigo que eu não entendi, foi essa última parte dele. O Fala que eu aí, ó. entendo que ela diz é que não, ela fala da posição inferior da mulher na sociedade grega, né, de Atenas, e que esses filósofos abertamente escreviam, né, que a mulher é inferior, etc. Né, e também vem dessa cultura essa cobrança, né, de como um homem, né, como tem que se comportar, né, o que é masculino, né, o que são padrões, né, coragem, o que pode e não pode, né? É assim que eu entendo, assim, sem elaborar muito. Tudo bem? Ah, beleza. Sim. Vamos lá para o próximo parágrafo. E presumimos que era assim que os antigos pensavam. Mas nós aplainamos o passado, pegamos o que queremos dele. E aqueles que estão no poder pegaram apenas uma pequena fatia. Na verdade, as antigas culturas gregas e romanas abrangeram um período de tempo tão vasto que, assim como a nossa, não poderiam ter sido estáticas. O status das mulheres estava mudando o tempo todo. E é quase óbvio, né? Porque a gente fala assim, com uma facilidade, se refere ao tempo dos romanos e dos gregos, a época clássica, tá? Mas se a gente parar para pensar um pouco, né, são períodos que se estendem há há muito tempo, né? E a gente chega e fala assim, os gregos eram assim, e os romanos eram assim, e Aristóteles escreveu e pronto, tá? Então, o que a autora faz aqui, basicamente, ela vai diferenciar isso um pouco, ela vai mostrar que não existem explicações simplistas, como a gente viu nas aulas passadas, né? Que simplesmente chegou um povo lá e invadiu e, de repente, a mulher teve que ser submissa, etc. Não? Porque, vez tras vez, a gente busca explicações simples para explicar o nosso tempo atual. Tá? O que ela basicamente diz, tá, teve muitas coisas ruins na cultura grega, mas vamos lembrar que a gente está falando de centenas de anos, tá? E não foi assim o tempo todo, e tampouco foi assim de um dia para outro. Tá? E não foi só porque Aristóteles escreveu alguma coisa que todos os gregos pensavam dessa maneira. Tá? É basicamente essa ideia que ela traz aqui, e ela então vai nos mostrar como, eu não vou
compartilhar essa citação, mas ela dá um exemplo que essa divisão, como a gente leu na linha de tempo, essa divisão dos lares, não, onde havia cômodos para mulheres e para homens separados, não, essa segregação, ela aconteceu por volta de 750 a.C. E ela esclarece, né, ela cita aqui um historiador que isso era apenas possível para as famílias mais ricas, né, que tinham condições de construir vários cômodos em suas casas, não? Então, não era uma coisa que, de repente, a Grécia Antiga toda era dessa maneira, tá? São mudanças que aconteceram ao longo de várias décadas, séculos, talvez, tá? E é importante porque a gente muitas vezes eu acho que a gente se refere né, a essas culturas como se fosse, sei lá, apenas uma situação e só, né? Tem que se considerar que essa desigualdade que nós vivemos hoje, ela passou por fases e passou por momentos e teve altos e baixos e é assim que a autora está tentando investigar como as coisas acabaram sendo como estão, tá? Então vamos continuar aqui. Assim, ela faz uma comparação aqui, né? Ela diz que assim como na Grécia Antiga, no Atenas Antiga, somente os ricos poderiam colocar em prática essa divisão, né, de casas e separação de mulheres e homens. Ela traz um paralelo para os Estados Unidos do século XIX, né? Onde também era somente a classe dos mais ricos, né, que poderia se dar o luxo de deixar ou manter, né, a mulher em casa, porque era normal, era necessário tanto mulher como homens trabalharem naquele tempo, né? Então, são transições que se estendem por um certo período. Vamos lá na próxima citação, onde ela vai falar, então, desse domínio da mulher, que era o oikos, que era o lar, a casa. Quem pode ler para nós? Bom, durante períodos da história grega, a esposa aristocrática de um cidadão ateniense podia de fato exercer um poder significativo na administração de sua casa, o oikos. Isso não era pouca coisa em uma sociedade em que o oikos podia ser um centro de produção movimentado, quase industrial. Essas mulheres gerenciavam seus escravos. Elas batiam em suas escravas. Em suas casas, as pessoas abaixo delas fabricavam tecidos e alimentos do campo até a mesa, se necessário. O oikos e a polis não eram mundos separados, eles dependiam um do outro. Quem quer parafrasear aqui? Andrés, talvez você já está com o microfone aí. Perdão, Gabriel, quando eu leio, eu meio que fico perdido, não consigo prestar atenção. Quem ajuda o Andrés? Gabriel, oi? Pode falar. Então, pelo que eu entendi aqui da leitura, a função básica da mulher casada com um cidadão de Atenas, ela tinha ali basicamente a obrigação, né, ou a função de cuidar da casa, né, daqueles que estavam ali debaixo das ordens dela, né, que faziam, trabalhavam, os escravos, enfim. Então, ela não tinha muito o que fazer na sociedade além disso, entendeu? Estava restrito
a trabalhos, serviços do lar, de casa. Deixa eu ver, entendi. Todo mundo concorda com a leitura, como o Marcos entendeu? Eu não sei se eu vejo só dessa forma, mas é como se, de alguma forma, é como se eu vejo que eles estão tentando descrever que a mulher aqui, por exemplo, já tinha uma função mais alta que outras pessoas que estavam abaixo dela. É como se estivessem dizendo que ela tem essas funções todas, então está numa posição boa relativamente a outras pessoas. Não sei se eu entendi certo. Sim. A gente não precisa ter medo, assim, né, de reproduzir o que a Gabriel, autora diz aqui, não? Ela fala de Gabriel, fato, né, que é o papel da mulher, ela diz aqui, não era pouca coisa, né, cuidar do oikos. Renilde, você? fui eu, E Rose. aí, Renilde, é pode que eu falar. estava com a mão levantada, Rose. E coloca de um jeito também, complementando o que a Gabriela trouxe, como que quando numa situação de poder, a mulher também maltrata aos que são subjugados a ela, como se isso fosse normal. Rose? Oi. É que eu também percebo que esse era um papel importante da mulher, quando se fala que quase uma produção industrial, né? E elas fazer o papel de gerenciamento e exercer um poder em que eu acho que não era bem o de cuidar da casa, num sentido de cuidar realmente, porque não eram elas que cuidavam, isso era feito por outras pessoas, embora elas gerenciassem e fossem as mulheres que estavam em casa para fazer isso, mas era algo gigantesco, desde fabricação de alimento, tecido, como fala no texto, e dá essa ligação entre o oikos, né, e a polis, né, que eles não eram mundos separados. Então, um dependia do outro. Obrigado, Nilson. E vamos tentar ser breves. Eu tenho no máximo mais 10 minutos e depois Carolina. não, é o que a Renilde falou mesmo, que elas, mesmo sendo mulheres, elas estavam no mesmo nível, porque uma estava dependendo uma da outra, né, Gabriel? Uma dependendo da outra, né? O texto está falando, então elas estavam no nível iguais, mas só que em funções diferentes, né? Ok, Carolina? Eu acho que essa estrutura aí que ela mostrou parece muito também com a estrutura que a gente viu aqui dessas mulheres donas de escravos, né, que também tinham poder sobre essas pessoas que estavam submissas a elas, né, com nessa diferença aí de raça, de quem é livre ou não. Mas eu acredito que mesmo assim essas mulheres ainda estavam submetidas aos seus maridos, né, porque na verdade elas estavam fazendo um trabalho para os maridos. Obrigado, gente. Eu não quero ser entendido mal, tá? A gente está aqui vendo o relato, não? Como a Angela Saini nos mostra como a sociedade grega passou por fases diferentes. Ninguém está falando aqui de uma igualdade perfeita como nós a entendemos hoje. Só que ela traz aqui que ela cita Aristóteles, né, que fala horrores sobre a mulher. Ela fala assim: não todas as mulheres, mas a esposa aristocrática, ou seja, a mulher da classe mais elevada, tá? Ela teve um papel de bastante poder, tá? Ela teve um papel importante, né? Então, se a gente fala de indústria, de produção de coisas, do fator econômico do país,
estava basicamente sob o controle das mulheres, tá? É isso que ela traz aqui, e ela fala aqui dessa codependência um do outro, da dependência um do outro, né? Da polis e dos lares, do oikos, tá? Então, ela basicamente diz que o papel da mulher naquele momento ainda era bastante importante, tá? Agora, eu vou avançar no slide, porque senão vai ficar aqui com uma impressão, talvez, que vocês não vão gostar. Eu vou avançar para o próximo slide, e eu acho que aqui talvez se explica um pouco por que ela traz esse comentário anterior. Quem pode ler para nós? Alfredo, perdão, eu vou apenas avançar e logo mais já vamos concluir, tá bem? Eu posso ler. Mas a sociedade nunca estagnou. Com o passar do tempo, o equilíbrio do poder político se deslocou do oikos para o polis. Na antiga Atenas, um dos grandes impulsionadores desse fato foi, inicialmente, a introdução da democracia por volta do século V a.C. O modelo para nossas próprias democracias, muitos séculos depois. Quando a democracia floresceu em Atenas, as mulheres eram mais oprimidas, diz Pomeroy. A participação política era restrita aos cidadãos adultos do sexo masculino, outra característica adotada pelas democracias modernas, beneficiando o cidadão masculino de classe baixa, mas prejudicando a mulher de classe alta em seu oikos. Foi a democracia que oprimiu não apenas as mulheres, mas também os escravos e os não cidadãos, acrescenta Pomeroy. Ela simplesmente elevava o cidadão do sexo masculino acima de todos os outros que viviam em Atenas. Obrigado. Eu vou encerrar com esse parágrafo aqui, tá bem? Então, eu quero que vocês me acompanhem. A autora basicamente diz que a gente precisa ter cuidado com a maneira como a gente faz uso da história, de tirar apenas da história o que nos convém, de apenas apontar para Aristóteles e falar: olha como ele era sexista, essa época clássica era horrível e não, é assim que se deu tudo. Ou de usar Aristóteles para justificar, né, práticas de desigualdade, né, já que ele era um filósofo e pensador tão grande. Tá? O que ela nos mostra é que a sociedade grega, ela nunca estava estagnada, ela passou por mudanças, e a mulher aristocrata, né, ou seja, da classe mais elevada, ela teve um papel muito importante por um tempo na sociedade grega. Se a gente vê isso com bons olhos, né, em termos de igualdade, isso é talvez outro assunto, mas ela traz aqui que o papel dela era muito importante, tá? A vida da cidade, do estado, dependia do funcionamento dessa indústria, do funcionamento dos lares, porque é aí que acontecia a economia dessa cidade, desse estado, tá? Então, só que não parou por aí. A gente vai passando para uma situação onde, não, a gente agora tem uma desigualdade que não tem mais como esconder, não? As mulheres eram oprimidas com o surgimento da democracia, né? Assim que ela explica aqui, né? Então, aí, de repente, né, a política toma
uma importância que vai deixar as mulheres completamente para trás, não? Aqui fala, não? Prejudicando a mulher acima de tudo, não? Porque de repente até um homem de classe social baixa tinha mais direitos do que qualquer mulher. Não? É isso que se perpetua até hoje, como Gabriela falou. É com isso que a gente está lidando, tá? Isso é aqui o problema, mas a Angela, ela nos mostra que, tipo, a gente fala, não? Tem uma ideia das culturas clássicas gregos, mas as coisas não passaram de um dia para outro, tá? Levou tempo para a gente chegar a um ponto e poder encontrar indícios como a gente chega nessa desigualdade que nós lidamos hoje em dia. E ela vai elaborando mais esse pensamento. E sinto muito que a gente não vai poder abordar o restante desse capítulo nesse estudo, mas eu espero que a gente possa continuar. E espero que tenha sido proveitoso para vocês. E vamos encerrar por aqui com uma oração. Quero convidar vocês para vocês se ajoelharem comigo. Querido Deus, te damos graças pelo momento de estudo, pelo sábado, pelo dia de descanso. Te peço que nos guies ao estudarmos essas coisas, ao estudarmos história, e que possamos aprender de olhar para a história com um olhar crítico, de entender como as coisas aconteceram e que lições a gente precisa tirar desses registros que estão aí para o nosso aprendizado. Pedimos uma bênção especial para todos aqui presentes, que possamos ter um dia deleitoso na sua presença. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.